Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Eu sou grata a Deus pelas suas vidas. Aqui quem fala é a pastora Rejane, para quem não me conhece. Louvado seja Deus, muito obrigado por você ter se inscrevido neste canal. Que Deus continue a te abençoar. Saiba que eu estou a orar todos os dias por cada um de vocês, amém? Sou grata a Deus mesmo pela vida de cada um de vocês. Deixe lá o seu gosteizinho, deixe o seu comentário, porque é muito importante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. E vamos fazendo a obra do Senhor juntos. A palavra para a nossa meditação nesse dia de hoje está no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Marcos, louvado seja Deus. Aleluias, no seu capítulo 10, versículo 19, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 10, versículo 19, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que diz assim: Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. A palavra que eu quero destacar hoje é essa parte B aqui, onde fala honra a teu pai e a tua mãe. Aqui o Senhor está falando com o jovem rico, quando ele chega para o Senhor, aleluia, e ele pergunta o que é que ele tem que fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor fala com ele desta maneira. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a palavra que eu quero destacar hoje é esta: honra a teu pai e a tua mãe. A palavra de Deus diz que o filho que honra o pai e que honra a mãe, ele tem os dias dele prolongados sobre a terra. Aleluias, ele vive mais na terra, ele é abençoado com essa dádiva de Deus, que é viver mais na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E olhando para este versículo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a gente vê hoje muitos jovens não honrarem o teu pai e a tua mãe. Aleluia. Engraçado, interessante que quando o Senhor ele diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, ele não diz assim, olha, se ele for um cachaceiro, você não honra, se ele for um ladrão, você também não honra, se ele for um adúltero, você também não honra, né? Então, se ele for um mau caráter, você também não honra, você só honra se for aquele paizinho bom, aquele pai legal, aquele paizinho top. Não, o Senhor está dizendo, honra a teu pai e a tua mãe. Mas olhando, irmãos, para os dias de hoje, a gente vê os pais fazer tanta atrocidade com os filhos, que fica difícil dos filhos honrarem, obedecer estes mandamentos, esse mandamento aqui, a qual o Senhor deixou escrito para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz matando os filhos, a pai estuprando os filhos, a pai abusando de seus filhos, aquele que era para guardar, aquele que era para ser o protetor do seu filho, aquele que cuida, que ama, que guarda, que zela, que defende, né, de tudo e de todos, ele está matando, ele está abusando, ele está, louvado seja o nome do Senhor Jesus, humilhando, jogando para fora de casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, até mesmo incentivando aquele filho ser um delinquente, aquela filha ser alguém, louvado seja Deus, desprezado pela sociedade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Os filhos eles não pediram para nascer, os filhos eles não pediram para ter você como pai, para ter você como mãe. Os filhos eles não pediram, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para nascer e ter uma vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus desse jeito.
para ser tratados desse jeito, filhos que é trancados dentro de casa, filhos que morrem dentro de casa, filhos que são enforcados, jogados pelas janelas, filhos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que são mortos, louvado seja Deus, enterrados pelos seus próprios pais, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois, quando chega na justiça, diz que é porque teve um problema de distúrbio. Isso tudo é mentira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos dizem, porque foi o inimigo que agiu. Sim, sabemos que em toda atrocidade tem o dedo do adversário, mas ele só age quando nós damos lugar. O inimigo, ele só age nas nossas vidas quando nós damos legalidade. Quando nós damos legalidade, quando nós abrimos brechas, é que ele age nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós fechamos todas as nossas brechas, o inimigo, ele não tem poder para agir nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pais que pegam o celular e deixam na mão da criança o dia inteiro, até a hora dele dormir. Não sabe o que ele assiste, não conversa com o filho, não tem um diálogo, não brinca, não abraça, não diz que ama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como que essa criança será uma criança bem-sucedida lá na frente? Pais que separaram das suas esposas e nunca procuraram seus filhos para saber como estão, se estão com fome, se estão doentes. Louvado seja Deus, se estão vivos ou se estão mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. E isso não é da agora, não. Aí a pessoa pode dizer assim, mas é porque, irmã, a sociedade hoje está muito corrompida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, os jovens são pais cedo, e aí não tem responsabilidade, porque infelizmente há uma desculpa para tudo hoje. Não, lá atrás já era assim. Lá atrás já era assim, porque o meu pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, foi embora muito cedo de casa. O meu pai, ele só vivia com mulher na rua e ele não lembrava da gente dentro de casa. Quem criou a gente foi a nossa mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não foram os nossos tios, não foram as nossas tias. Ninguém nunca ajudou a gente em nada. Ninguém nunca deu uma sandália, ninguém nunca deu uma roupa. Ninguém nunca deu a gente um presente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem criou a gente foi a nossa mãe. Eu, por causa de um problema de saúde da minha mãe, que ficava um pouco com os meus tios e com a minha tia, uma tia que eu tenho, que eu amo muito, ficava muito com ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas os outros meus irmãos não tiveram a oportunidade de estar com o tio, de parte de minha mãe, nem de parte de pai. Não tiveram a oportunidade de estarem com vó, por parte de mãe, nem por parte de pai. Não tiveram a oportunidade de brincar com os dos tios, nem de parte de mãe, nem de parte de pai. Isso já vem de lá de trás. Já vem de lá de trás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor manda a gente honrar. Mas muitas das vezes a criança, ela quer ter, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o carinho do seu pai, o carinho da sua mãe. E ela não tem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu só tenho uma tia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus que ela sempre se preocupava comigo. Sempre ela se preocupava comigo. Até hoje ela se preocupa comigo. Até hoje. Louvado seja Deus. E eu amo ela. Ela está nas minhas orações todos os dias. Ela, as filhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço a Deus que dê muitos anos de vida a todas elas. Mas, que eu amo todas. Mas essa é especial para mim. Louvado seja Deus. Aleluia. É uma pessoa também que já sofreu muito na vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, assim, a gente se entende assim muito bem. Louvado seja Deus, apesar de eu me entender com todas. Louvado seja Deus. Mas a gente nunca foi assim muito de estar na casa dos tios.
A gente nunca foi muito de estar comendo na casa dos tios. A gente nunca foi assim de estar sendo abraçado pelos tios. Louvado seja Deus, os sobrinhos morrem e os tios nem sabem. Porque ninguém procura saber, ninguém liga. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma vez e outra. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a gente sofreu muito. A gente sofreu muito, porque ninguém ia em casa levar uma comida, levar um pão, levar uma farinha. Ninguém ia, não. Ninguém ia, porque tinha raiva do meu pai e descontava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, assim, desse jeito. Louvado seja Deus. A minha filha, ela não tem um presente do pai. O pai nunca deu um presente a ela. Ela não tem nada do pai. Que o pai chegasse assim e dissesse, toma esse presente. Porque eu fui mãe muito cedo. Eu fui mãe com 16 anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O pai da minha filha bebia muito. E graças a Deus eu não casei com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, graças a Deus. Louva a Deus que o Senhor cortou o laço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele nunca deu nada à minha filha. Nunca deu um presente. Nunca deu um abraço. Nunca perguntou se estava bem. Nunca perguntou se precisava de um remédio. Nunca perguntou se precisava de um pão, de uma lata de leite. Nunca deu nada. A minha filha vai fazer 30 anos. Nunca deu nada à minha filha. Minha filha não tem nada na casa dela que ela diga assim, que eu vou guardar porque foi o meu pai que me deu. Nunca deu nada. Como amar um pai desse? Como honrar um pai desse? Mas a palavra de Deus manda honrar. Mas como que eu vou chegar e dizer honre teu pai, se ele nunca deu um conselho? Se ele nunca botou para dormir, se ele nunca levou no médico, se ele nunca se preocupou? Como eu vou mandar honrar alguém que nunca se lembrou se aquela pessoa que ele colocou no mundo está vivo, está viva? As tias nunca deram nada, nunca ligaram, nunca perguntaram para saber como que tá. Os avós, a mesma coisa. Depois dela grande que ela ia lá ver eles, mas nunca deram nada. Dava, quando ela chegava lá, tirava alguma coisa em dinheiro quando vinha embora, 50 reais, 100 reais e dava a ela. E foi só isso. As cidades eram perto, mas nunca procurou a saber como estava a criança. Nunca procurou a saber, nunca. E eu lembro do dia que ela tinha uns 7, 8 anos, ela pediu um presente a ele, né? E ele apareceu bêbado e mandou uma carta pelo pai, dizendo que não podia dar porque não tinha dinheiro, mas estava com a cara cheia. Nunca ganhou um caderno a minha filha, nunca ganhou um lápis, uma borracha, uma lapiseira do pai. Nunca ganhou uma sandália, nada. Como mandar honrar uma pessoa dessa? Como? E o Senhor, ele diz, honra teu pai e honra tua mãe. Honra teu pai e honra tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como honrar? Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Então, Deus, ele hoje ministrou, louvado seja Deus, no meu coração, com esta passagem. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Para trazer uma reflexão. Talvez você tenha separado da tua esposa e nunca se lembrou do teu filho. Lembre dele. Porque ele não tem culpa de ter você como pai.
Talvez você, mãe, tenha abandonado seu filho e nunca se lembrou dele. Lembre dele, lembre dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela não pediu, ele não pediu para ter você como mãe. Aleluias. Porque é muito fácil procurar um filho quando ele está grande. É muito fácil procurar um filho quando ele está na fase adulta. Aleluia, quando ele já está bem sucedido. Aí aparece pedindo perdão. Aí aparece dizendo que ama. Aí aparece dizendo que esse é o meu filho amado, mas nunca lembrou de dar um pão quando aquela criança chorou com fome. E perguntou à mãe, cadê o meu pai? Quem é o meu pai? Por que ele não vem me ver? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Perguntou, quem é a minha mãe? Por que ela não vem me ver? E a criança se cria, aleluia, achando que ela tem culpa. Achando que ela fez algum mal, sendo que ela não tem culpa nenhuma. Não fez mal nenhuma. A culpa é de um pai mau caráter e de uma mãe irresponsável que abandonou e não quis saber. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Procura o seu filho hoje enquanto é tempo. Procura o seu filho hoje. Aleluias, mães que maltratam filho o tempo todo, mas quando está na velhice quer um filho para cuidar. Quando está na velhice quer uma filha para estar perto. Mas para que eu tenha alguém, aleluia, na minha velhice, eu tenho que dar fruto hoje, eu tenho que cuidar hoje, eu tenho que amar hoje. Eu tenho que dar carinho hoje. Aleluias. Para lá na frente, louvado seja Deus, eu colher aquilo que eu plantei. Porque tudo que é plantado é colhido um dia. Se eu planto ódio, eu vou colher ódio. Se eu planto amor, vou colher amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nenhuma fonte não pode dar 2 tipos de água. Água salgada e água doce. Ou ela dá doce ou ela dá salgada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Ou ela dá doce ou ela dá salgada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas mães guerreiras que criaram seus filhos sozinhas e não deram a ninguém. Eu criei minha filha junto com a minha família, junto com a minha mãe, com as minhas irmãs, meu irmão. Louvado seja Deus, eu ia trabalhar e meu irmão levava na escola e ia buscar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a minha família é muito trabalhadeira, todos trabalham. Minhas irmãs, meu irmão, e eles me ajudaram a criar ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, criei muito bem criada. Louvado seja Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois eu me casei, conheci uma pessoa e me casei, graças a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí pronto, estamos hoje todos aqui bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Então cuide bem do teu filho hoje, para que amanhã ele possa te retribuir com carinho, com amor. Cuide bem do teu filho hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cuidar bem não é dar um celular e deixar largado lá o dia todo, não. Nenhum celular. Cuidar bem também não é abandonar e nunca mais viver, não. Ah, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições de cuidar, por isso eu abandonei. Não existe essa historinha, não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Não existe isso. Abandonei porque eu não tinha trabalho, não dei pensão porque eu não tinha trabalho, mas quando você arranjava uns bicos e comprava seu pão para comer, será que não podia comprar um a mais e dar ao seu filho? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o almoço que você comia todo dia não podia dividir com o teu filho. Muitas das vezes, aleluia, os tios sentam na mesa e dizem, eu não tenho nada a ver. É filho daquele irresponsável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ou daquela irresponsável, daquela delinquente. Deixa lá. Faça isso não.
Você não sabe o dia da manhã. O dia de amanhã, louvado seja Deus, você pode precisar daquela pessoa que você abandonou, daquela pessoa que você rejeitou, daquela pessoa que você pôde ajudar e você não ajudou. Você pode precisar dele ou dela. Aleluias, louvado seja Deus. Hoje você tem saúde, mas amanhã você pode não ter. Aleluia, hoje você tem emprego, mas amanhã você pode não ter. Hoje você tem uma casa, mas amanhã você pode não ter. Hoje você pode estar nadando em dinheiro, amanhã você pode não ter nada, porque o mundo dá muitas voltas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Meu pai abandonou a gente muito cedo, eu tinha 7 anos de idade. Quando meu pai abandonou a gente para arranjar outra mulher, a qual ele teve muitos filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não tenho raiva de nenhum dos meus irmãos, porque eles não têm culpa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus do erro do meu pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles não têm culpa do erro da mãe deles. Eles não têm culpa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Das atitudes do pai e da mãe. Eles não têm culpa. Eles não tiveram culpa de nada. Aleluia. Meu pai, ele podia, louvado seja Deus, fazer mais por a gente. Mas meu pai abandonou a gente. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Meu pai criou filho dos outros, aleluia, mas ele não criou a gente. Aleluia. Louvado seja Deus, enquanto ele dava pão ao filho de outro, a gente muitas das vezes passamos necessidade em casa. Mas eu não tenho raiva de nenhum deles. Eu louvo a Deus também, por uma parte, pela vida dele, porque ele criou alguém que também outro abandonou. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a mulher que tirou ele de casa, que tirou ele da gente, louvado seja Deus, poderia dar conselho e dizer: você tem uma família, você tem filho. Porque quando ela foi morar com ele, ela sabia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele tinha filhos, que ele tinha esposa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com o ano que minha mãe divorciou dele, ele morreu. Porque quando minha mãe divorciou dele, ele já tinha 30 e tantos anos que tinha saído de casa. 30 e tantos anos, quase 40 anos que ele tinha saído de casa. Louvado seja Deus. Tinha 30 e poucos anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela poderia dizer: você tem filho, você tem família, vá lá olhar eles. Mas não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então você, que talvez entrou num relacionamento, que o teu marido tem filho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Dê conselho para que ele volte e olhe os seus filhos. Para que ele volte e dê carinho a seus filhos. Mesmo que ele não queira voltar mais para a mãe, para a esposa, mas ele tem por obrigação olhar os teus filhos. Aleluia. São responsabilidade dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que muitas pessoas entram em um relacionamento e às vezes não sabem que a pessoa é casada, que a pessoa tem alguém. Louvado seja Deus, e quando descobre, não tem mais como sair. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não tem mais como voltar atrás. Muitas das vezes é ameaçada de morte. Muitas das vezes até morre, perde a vida. Porque quando a gente vê morrer aí? Porque falou que ia separar, porque descobriu que a pessoa tinha outra família e a pessoa foi lá e matou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos a gente vê passar na TV hoje? Mas se você vive com alguém, e esse alguém tem filhos ou filha, louvado seja Deus, aleluias, vá ver seus filhos, porque amanhã você pode precisar deles. Amanhã você pode precisar desse filho e dessa filha, que vocês não deram nada, e deixaram para trás, para seguir a sua vida, porque achou que aquele filho e aquela filha ia ser um peso, ia ser uma pedra no caminho. Filho é bênção de Deus.
Filha é bênção de Deus nas nossas vidas. Minha filha nunca foi um peso. Minha filha nunca foi uma pedra no meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Filha é bênção. Trate eles como bênção nas suas vidas. Porque você pode precisar do seu filho e da sua filha amanhã. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes a mãe abandona, mas quando está velha está precisando de um filho. Aí o pessoal mete a língua nos filhos e diz, tantos filhos, não vai olhar a mãe, mas não sabe o que foi que aquela mãe fez lá atrás. Pastora, mas não devemos perdoar? Sim, devemos perdoar sim. Mas tem coisas, irmãos, que é difícil. Tem coisas que é difícil. A minha mãe, quando ela estava com 5 filhos na época, ela foi pedir ajuda à minha avó, e eu lembro muito bem desse dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e minha avó disse assim, dê tudo ao pai deles. Você sozinha aqui dentro de casa, eu aceito, mas com os teus filhos não. Dê todos ao pai dele, e aí depois você vem e eu te aceito, mas com o filho não. Foi essa a resposta que a minha avó deu. Eu lembro como se fosse hoje. E minha mãe saiu chorando, e ela criou nós tudo. E ela acabou ainda tendo mais filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ela teve 11 filhos do meu pai, porque ela optou a ficar com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela acabou ficando com meu pai, para não abandonar a gente. Então ela se sujeitou a todo tipo de humilhação. Ela apanhava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meu pai batia na minha mãe quando chegava em casa, da casa da outra. Ele batia muito nela. Minha mãe dormia fora de casa. Minha mãe ficou louca por causa dessa mulher que meu pai arranjou. Minha mãe, até hoje, ela tem um juízo dela que não é muito bom. Às vezes ele vareia, que ela ficou louca por um ano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela corria dentro das matas, a gente ia buscar ela. Louvado seja Deus. Aleluias. Então não é fácil para um filho olhar para uma mãe que precisou de ajuda e perdoar facilmente. Minha mãe perdoou, mas foi depois de muitos anos. Então o perdão, ele não é fácil. O perdão de verdade, ele não é fácil ser liberado. É preciso ter Deus na vida. Minha mãe, depois que ela fez uma aliança com o Senhor Jesus, ele curou ela, libertou ela da depressão, da loucura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque minha mãe, ela tinha posse. Louvado seja Deus, minha mãe, ela tinha muita terra, mas meu pai acabou tudo com mulher na rua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois dessa, ela arranjou mais e foi arranjando mais, arranjando mais. Essa outra mulher sofreu muito também com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus vem nos dizer que aquele que semeia vento no casamento de alguém, para si colhe tempestade. Então, quem semeia ventos no casamento de alguém, colhe para si tempestade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ninguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que separa alguém, louvado seja Deus, que entra na vida de alguém sabendo que aquela pessoa é casada, que aquela pessoa tem uma família, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sabendo a vida daquela pessoa e tira de lá de dentro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não pense que vai viver bem para o resto da vida. Vai colher para si tempestade. É tempestade que vai colher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E minha mãe, ela sofreu muito, 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 muito. Né? Então ela teve mais 11 filhos. Ela tinha 5, acabou tendo mais 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, fora as perdas que ela teve, né? Os abortos, porque ela apanhava muito. Louvado seja Deus. Então, o que dizer para uma pessoa que sofreu tanto? Não é fácil eu chegar para ela ou alguém chegar para uma pessoa que sofreu tanto assim, dizer assim, perdoe. Perdoe ele. Né? Não é fácil. Há feridas, fica feridas, que ainda que sarem, fica cicatrizes, que quando mexe, ainda dói. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Minha mãe conheceu meu pai, ela tinha 13 anos de idade. Quando ela namorou com ele 6 anos. Entre noivado e tudo, para depois casar. E depois que a pessoa casa, tem uma vida desgraçada dessa. Então meu pai ameaçou muito minha mãe de morte. Meu pai, ele batia tanto a minha mãe que ele tirava sangue dela. Então a gente viu muita coisa. Nós vimos muita coisa, muita coisa. Mas graças a Deus que o Senhor, ele cuidou de nós. O Senhor, ele cuidou da gente. Hoje nós servimos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Minha mãe foi para os pés do Senhor. Eu fui a primeira a aceitar Jesus. Depois de mim foi a minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu levava a minha irmã, que hoje é enfermeira, para a igreja, ela pequenininha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela foi criada no Evangelho. Nunca conheceu o mundo. Louvado seja Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E estamos bem, né? Estamos bem. Meu pai faleceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, já vai fazer 5 anos esse ano. Louvado seja Deus, a gente perdoou ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, graças a Deus perdoamos. Louvado seja Deus, aleluia. Mas meu pai, ele maltratou muito a gente. Os mais novos, eles não sofreram tanto como os mais velhos. Louvado seja Deus, porque os mais novos, né, ele já começou a visitar, a ver, já sentava, já almoçava. Mas nós sofremos muito com isso, né? Mas passou. Então, o recado que eu deixo hoje, neste vídeo de hoje, é que você honre a teu pai e a tua mãe, você que tem seu pai e a tua mãe dentro de casa, honre eles. Abençoe eles, cuide deles. E você que abandonou seu filho, volte para ver, porque você pode precisar dele lá na frente. E a semente que você está plantando hoje, você pode colher ela amanhã. E os frutos podem não ser muito bons. Louvado seja Deus, e aí você vai refletir o que você fez. Então não deixe para colher amanhã, louvado seja Deus, frutos que não vai descer bem na sua garganta. Faça hoje, para que amanhã você tenha alguém para cuidar de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é a mensagem que eu deixo, é uma reflexão que eu deixo para o seu coração. Cuide, ame, dê carinho, abrace. A vida ela é muito curta. Hoje estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos, porque o dia da manhã pertence ao Senhor. Então cabe a você a fazer a sua escolha hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Escolha a bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não escolha a maldição, não. Escolha a bênção. Louvado seja Deus. Perdoe sempre. Louvado seja Deus. Quando você perdoa, você dá lugar a Deus trabalhar na sua vida. E tudo na sua vida sucede bem. Louvado seja Deus. Não deixe que o ódio, o rancor, a mágoa tome conta do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é a mensagem que eu deixo no dia de hoje para a minha e a sua reflexão. Faça hoje para que você possa receber amanhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E se essa mensagem edifica, se essa mensagem fala com você, se essa palavra fala ao teu coração, compartilhe. Deixe seu comentário, é muito importante. Louvado seja Deus, deixe o seu gostei e se inscreva. Me ajude a evangelizar mais vida. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.